A paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem vos fala é seu irmão Lorival, em Cristo Jesus. Eu venho nesse dia, meus irmãos, desejar uma paz a todos os meus irmãos, em Cristo Jesus, a cada um de vocês, porque todos aqueles que estão em Cristo, meus irmãos, têm essa incumbência de que teremos que ser unidos, orar um pelos outros, se compadecer um pelos outros, porque viver para Cristo, mas embora muitos acham que é fácil, mas não é. É uma caminhada espinhosa, muitas das vezes dolorida, mas Cristo deu esse grande exemplo para nós. Embora ele se alegrou muito na obra que ele executou e fez, mas chegou um momento que ele teve que passar pelos espinhos, pela dor do martírio, para que eu e você pudéssemos desfrutar nesse tempo presente uma graça tão gloriosa. Então eu venho desejar uma paz a cada um dos meus irmãos, de todos os grupos, Não vou citar o nome de cada irmão, porque eu oro, meus irmãos, como um todo, por todos, para que todos sejam unificados no corpo de Cristo, para que nós possamos crescer e honrar o corpo de Cristo Jesus em toda maneira de viver, seja no nosso falar, no nosso vestir, no nosso enxergar, no nosso ouvir, no nosso proceder. Porque venho alertar a cada um de vós, meu irmão, que não se enganeis com este mundo. Este mundo, meus irmãos, está em decadência por causa do pecado. Os filhos de Deus sobreviver neste mundo de pecado, meus irmãos, já será um grande feito. E se nós vencermos, devemos entender também que não são pelos nossos méritos, mas pelo mérito do Espírito Santo que habita na minha e na sua vida, nos dando capacidade de resistir ao pecado, de fugir de toda aparência do mal, para aquele que nós servimos que é santo, e igual ele vai nos dizer, seja santo porque eu sou santo. Então não é fácil, meus irmãos, sobreviver num mundo em cuja nós caminhamos e lutamos para fazer o melhor, de uma forma agradar a Deus, mas em tudo nós falhamos. Mas há um que fez tudo certo, há um que cumpriu com toda a justiça de Deus e que agradou a esse Deus maravilhoso de tal forma que pela graça que nele foi colocada, pela obra redentora de Cristo Jesus, poderemos um dia ser participantes da glória eterna do nosso Deus, participando na glória como os filhos amados do Deus vivo, para que sejamos, ó Deus, de uma forma gloriosa, ali, Senhor Deus, um regozijo perfeito e glorioso. Meus irmãos, nunca substitui a Cristo por nenhuma data. Nunca substitui Cristo por nenhum tipo de felicidade ou bênção que não seja por Cristo Jesus. Se o nome de Cristo Jesus não produzir em você uma vida nova, transformada pelo sangue do Cordeiro, esquece qualquer outro tipo de nome, esquece qualquer tipo de outro dia, que isso não fará em sua vida. Isso é apenas um engano de Satanás, que coloca dias determinados como dias que mudarão as suas vidas. Mas lembre, só um que pode mudar a sua vida, e esse se chama Cristo Jesus.
que seus caminhos estejam inteirados em Cristo Jesus de uma forma confiante, em uma fé perfeita no Senhor. Não deixe, meus irmãos, se enganar, porque caso vocês não saibam, neste mundo o que mais existe são armadilhas de Satanás, embutida em meias mentiras e uma meia verdade, porque ele sabe que Deus não recebe sacrifício pela metade. Ele sabe que Deus é exigente. Ele sabe que nada pode ser dado a Deus pela metade. Se a sua vida não é integrada, se o seu sacrifício não é perfeito em Cristo Jesus, não se engane e nem se deixe enganar. Que você não fizer para Deus, de coração e alma e espírito, não se engane, que eu e você não teremos parte com Ele. Apenas criaremos em nossos corações e almejar que vamos alcançar. Porque se tem uma pessoa, um inimigo que sabe trabalhar contra nossas almas, é Satanás. E muitas pessoas não entendem que os maiores transgressores da lei são aqueles que conhecem a lei. O que mais bula a lei são os que conhecem a lei. Porque os que não conhecem nem sabem como proceder, nem de uma forma nem de outra. Por que você acha que Satanás tem arrastado multidões, enganado multidões neste mundo afora? Porque ele conhece a palavra e sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ele só não se encaixa nela e não se firma nela, porque ele é o pai da mentira. Então você precisa entender. Por isso Satanás tem enganado muitos homens e mulheres de Deus, que poderiam continuar caminhando e vivendo segundo a vontade de Deus, mas se deixaram levar pelas essas coisas do mundo, achando que isso ou aquilo não tem nada não. É preciso saber, meus irmãos, para Deus ou é tudo ou é nada. Qualquer tipo de vida cristã que não lhe custa nada, acredite, se não lhe custa nada, tampouco valerá diante de Deus. Evangelho sem renúncia não é evangelho, pode ser qualquer nome menos evangelho. Você precisa entender que um evangelho que não te exige nada de você, que não exige renúncia, que não exige você carregar a sua cruz, que não exige você padecer pelo esse evangelho, um evangelho que você serve e que não lhe é cobrado nada, que não é exigido nada. Fique atento. Fique atento, pode ser que você está vivendo um evangelho de fantasia, mas não o evangelho de Cristo. Porque é muito difícil alguém que caminha na luz, Senhor, na luz do Senhor, e não ser incomodado de alguma forma neste mundo, de não ser de alguma forma caluniado, perseguido, afrontado. Então é preciso que você entenda que quanto mais você caminhar e mais espinho você encontrar no caminho, significa que você está incomodando as trevas. Significa que você está na luz e que está incomodando a treva. Mas se você caminha na luz, se você acredita que caminha nos caminhos do Senhor e nada tem sobrevindo, nada tem tido cobrado você, nada tem exigido de você, e você não tem sofrido nenhum tipo de aflição, fique atento. Pode ser que você não esteja vivendo o que é para viver para Deus. Deus é cheio e rico de misericórdia, mas não se engane. Aonde há o amor de Deus, há justiça. Deus nunca usa seu amor sem justiça. Ele nunca usa a justiça sem amor. Talvez você não vai acreditar. Talvez você até não vai aceitar.
mas Deus ama a sua criatura e luta para salvá-la. Mas não se engane, mesmo Ele amando eu e você, mesmo o seu amor sendo contínuo eternamente, Ele terá que causar, Ele terá que aplicar a justiça naquele que não obedece. Aí talvez você vai dizer, mas se Ele ama, por que Ele vai aplicar a justiça? Porque se Ele não aplicar a justiça, meu irmão, a justiça dele se torna frágil como a nossa. Então é por isso que Ele vai aplicar a sua justiça. Queira eu, você não queira, nós vamos ouvir o veredito dele. Então certifica que se você está vivendo para Deus, talvez muitos achem que uma mentirinha não tem problema. Meus irmãos, acredite, Jesus vai dizendo que o único pecado que não tem perdão nem nesta vida, nem na vida vindoura, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas acredite, um só pecado, sem confessar a Cristo, te coloca fora do céu. Aí talvez você, não, mas eu tenho uma obra grande, eu fiz muitas coisas boas, mas a palavra diz que lá nenhum pecado vai entrar. Nenhum pecado vai entrar. Todos os pecados têm que ser quitados aqui em vida, recebido perdão em Cristo em vida. Ninguém recebe perdão depois da morte. Você só recebe perdão em vida, enquanto você viver. E você é lembrar de pedir perdão pelos seus pecados. Então Jesus perdoa, porque lá no céu não entra um pecadinho sequer. Então é preciso você entender isso. Jesus veio porque nenhum homem pôde cumprir com as Escrituras. Só Ele cumpriu. E é por isso que Ele é o nosso advogado. Porque nós não podemos cumprir com a palavra de Deus. Então, por meio dele, nós pedimos perdão pelas nossas incapacidades. E recebemos perdão e justificação pelo sangue de Cristo, tendo o direito de entrar na vida eterna. Que meus irmãos possa compreender essa grande realidade, possa compreender que Deus quer salvar, mas que o homem não quer. O homem não quer ser salvo, mas Deus quer. Então, se o homem vai para o inferno é porque o homem não quer ser salvo. Se o homem vai para o caminho errado é porque ele não quer ser ajudado por Deus. Porque recurso suficiente Deus tem para todos, mas eles não querem. Isso é triste, meus irmãos, saber que Deus tem poder para fazer tudo isso, mas o homem rejeita. Nunca se houve tanta rejeição a Cristo como nos dias que estamos vivendo. Aí talvez você fale, não, nós temos igreja em todo lugar. Filho, não é porque temos igreja. Nós estamos rejeitando a Cristo dentro das igrejas. Nós estamos rejeitando a palavra de Deus dentro do contexto do Evangelho de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, nós estamos rejeitando a Cristo. Ou você acha que os que estão rejeitando são aqueles que estão lá fora? Aqueles que estão fora da promessa de Cristo, enquanto eles não se arrependerem, eles estão fora do propósito de Deus. Mas aqueles que se confessaram a Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus, é os seus pecados que Deus está vendo. Pois Deus tem essa atenção, porque para Ele fazer um juízo perfeito, Ele precisa conhecer todos os pecados daquele que confessar a Cristo. Então você precisa, de uma vez, você indo para Cristo Jesus, tudo o que você faz está sendo escrito para que a justiça seja perfeita. Que meus irmãos possam buscar a Cristo de verdade. Lute por aquilo que é eterno. Não se prenda a este mundo. Neste corpo que nós temos, irmão, tem função alguma para aquilo que está por vir. Pois Deus nos dará um corpo glorificado, glorioso, para participarmos de uma eternidade perfeita com Cristo Jesus. E que Deus vos abençoe, cada um dos meus irmãos que estiver ouvindo.
e que o Espírito Santo continue nos instruindo em toda justiça e verdade, para a glória do Deus vivo e para a glória de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém?